Vai ter mais um hino, Cássio, aí? Não, né? Primeiramente, bom dia, feliz sábado. Bom, com essa chuva o nosso pregador ele viria, né? Ia pregar, ia trazer cantor e a gente ia seguir com a nossa programação normal, né? Só que eu falei para ele, a gente consegue te esperar até 11 horas. Aí mesmo assim ele desistiu e o cantor também desistiu, né? Então, todos nós fomos pegos de surpresa hoje, com a chuva, né, com os membros que não vieram, com as nossas crianças, né? Mas o nosso intuito na casa de Deus nunca é adorar a Deus pela falta de pessoas. O nosso intuito nunca é adorar a Deus pela falta de mensagem. O nosso intuito na casa de Deus é estarmos adorando ao Senhor assim como estamos. 1, 2, 3, né? A gente não precisa ter uma quantidade absurda de membros na igreja para adorar o Senhor. Jamais. Se a gente for pensar nisso, todas as vezes que a nossa igreja estiver vazia, nós nem vai querer vir mais para a igreja. Você já parou para pensar nisso? Então, o nosso pregador de hoje não veio, mas Deus mandou a mensagem para nós. Porque tudo o que acontece não é por acaso, por algum motivo, né? E eu quis trazer aqui esse tema para nós. Igual eu falo, eu não vou trazer nada que eu não consigo dominar, nem que eu estou tentando dominar eu não consigo, né? Mas pelo menos isso aqui faz parte dos nossos estudos bíblicos, é o estudo 24, que fala de princípios de vida cristã. E na nossa vida, a gente precisa ter esses princípios de vida cristã, porque é a nossa base. Hoje a gente não consegue saber quem é cristão e quem não é. É difícil, né? E a gente tem que entender o seguinte. Por exemplo, eu conheço um pastor de internet chamado pastor... esqueci o nome dele agora. Ele é careca, a cabeça dele é toda tatuada. Isso é só um exemplo da nossa introdução. O pastor, ele foi processado por uma pastora chamada Renálida, porque ele chamou a pastora de pastora do Pix. E no seu depoimento, o pastor Anderson, lembrei, ele simplesmente falou: eu usei a minha base bíblica para questionar que a pastora Renálida, ela não pratica o evangelho. Na onde que eu vou cobrar Pix por uma oração, para a pessoa prosperar, e que seja. A pastora e a sua advogada não sabiam onde enfiar a cara quando o pastor Anderson deu, né, o seu depoimento. Então, na nossa vida, a gente precisa ter base para justificar o nosso cristianismo e justificar por que somos adventistas do sétimo dia. Quando nos batizamos e entregamos a nossa vida a Cristo, vida passada se foi. Vai começar uma nova vida com Cristo. É diferente. O pastor Rodrigo Silva falou uma vez da pessoa quando ela se converte ao cristianismo. Ela tinha uma vida diferente, roupas diferentes, usos totalmente fora do padrão evangélico, o padrão da igreja. E essa pessoa, quando ela se batiza, ela passa pela comunidade, já dá o testemunho. E ele mencionou um rapaz que se batizou. O rapaz tinha umas roupas totalmente diferentes. O andar, o jeito. Quando ele aceitou a Cristo, todo mundo percebeu a diferença nele. Roupa social, gravata, sapato.
que diferença, que mudança. As pessoas olhou para esse rapaz e falou: ali mudou de verdade, já não é o mesmo. Então, no nosso princípios de vida cristã de hoje, no nosso tema A gente vai aprender sobre o culto familiar, que esse tem que ser importante na nossa casa. Importante. Eu vim de um lar adventista, em que meu pai acordava de manhã, fazia a lição dele, lia. A minha mãe acordava depois e a gente às vezes ficava dormindo. A gente não teve esse culto familiar na nossa casa. Hoje a gente passa apurado com isso, porque não veio de berço, não veio da gente. Só que aí, quando eu vi a minha tia Ide fazendo o culto familiar, falei: poxa, é diferente, como é que lá em casa não tem? Né? Então, quando eu vi a família do irmão Esmeraldo fazendo isso, quando eu vim para Porto Velho, eu percebia que a minha cunhada fazia com o meu irmão o culto familiar. Falei: poxa, é diferente, isso é legal, né? É bacana. É o culto familiar, não importa o horário, que seja o culto familiar, de manhã, à tarde, à noite, mas que faça o culto familiar. Você pode pesquisar na sua Bíblia aí para mim, Deuteronômio 6, versículo 7. Alguém já fica com Colossenses 4:2, outro fica com Marcos 5:18, João 5:39 e Hebreus 10:24, tá? São os versículos que a gente vai estar estudando hoje. Então, aqui eu coloquei culto familiar, mas a gente vai na sequência aqui, a oração constante. Então, a partir do momento que alguém que ficou com Colossenses 4:2, tá? Penha, depois você lê para mim, tá, Penha? Oração constante. Às vezes a gente decide orar só nos momentos difíceis da nossa vida. Você acha que devemos orar só quando as coisas estão ruins? Quando os nossos filhos não passam não vai passar, né, de matéria, de ano? Quando enfrentamos uma enfermidade, falta de trabalho, muitas outras coisas, devemos orar só quando essas coisas estão acontecendo? Não. O menino balançou a cabeça, falou que não. Como é que é o nome dele? O Anderson. Ele balançou a cabeça e falou que não é só quando estamos num momento difícil. Tanto nos momentos ruins, quanto nos momentos bons, devemos sempre estar orando a Deus. Penha, Colossenses 4, versículo 2. Antes de você ler, Penha, vamos orar ao Senhor para que Ele nos instrui sobre essa mensagem que estamos passando aqui. Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por nos trazer até a sua santa casa. Aqui, ó Pai, estamos estudando a palavra de Deus e vamos aprender a nossa vida cristã e comunhão com o Senhor. E assim nos preparando para ir para o céu e levar a nossa família e amigos. Esteja conosco nesse tema, Senhor. Nos instrua, nos dê sabedoria, nos coloque mais perto do Senhor. São essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, oração constante, devemos orar constantemente. Penha. Continue orando. Precisamos continuar. Às vezes a gente está orando e a gente olha assim: poxa, mas nada dá certo na minha vida. O que é que está acontecendo? Estou o tempo todo em comunhão com Deus. Mas Colossenses 4:2 fala: continue a orar. Continue a orar. Quem ficou com João 5:39? Estudar diariamente a Bíblia. João 5, versículo 39. É o manual da vida eterna, né? Examinar as Escrituras. Muitas vezes a gente costuma comprar algum produto, algum equipamento elétrico,
e a gente quer fazer ele funcionar sem ler o manual. Vai dar errado. Vai dar errado. Você vai botar fogo, porque às vezes ele é 127, você vai colocar no 220. Não vai funcionar. Então, na nossa vida cristã, ela é da mesma forma. A partir do momento que nós adquirimos, né, a Bíblia, a parte espiritual, precisamos examinar as Escrituras, que é o nosso manual de vida. É o nosso manual, é nela que saberemos que vamos para o céu. Então precisamos examinar as Escrituras, porque sabemos que nela tem a vida eterna. Não é por um acaso que estamos aqui nessa terra. Nós precisamos examinar as Escrituras, porque as Escrituras Sagradas é o nosso manual para viver eternamente com Cristo. Não tem como eu viver eternamente com Cristo se a gente não examinar as Escrituras Sagradas. E para não ser enganado por falsos profetas. Tipo a pastora Renálida, tomara que ela não me processa também, igual o pastor Anderson, né? Mas eu acredito que ela não vai ter mais respaldo para processar quem realmente está falando a verdade. E eles eram de denominações diferentes. Pastora Renálida é conhecida como a pastora do Pix, e o pastor Anderson, muito conhecido também. Ambos de outras religiões, mas pregando a palavra de Deus, um cobrando pela palavra, o outro passando a mensagem verdadeira de Cristo. Então, estudar diariamente a Bíblia, porque é o nosso manual. 3, frequentar a igreja em pequenos grupos, Hebreus 10, 24. Então, precisamos frequentar, isso que a gente está fazendo hoje, né? Eu me lembro uma vez, Leão de Judá, 2015, olha para você ver, como que as coisas se repetem. Eu era recém-chegado aqui, aí choveu de manhã, aqui na igreja, olha que interessante. Eu falei, não vou para a igreja não. Isso em 2015, eu estava chegando em Leão de Judá. Tu acredita, quando foi à tarde, o pessoal falou, gente, mas deu tanta gente na igreja, com aquela chuva, deu tanta gente, só eu que fiquei em casa. Acredita? Só eu que fiquei em casa, mesmo com chuva, e morando aqui perto aqui, ó. Falei, não vai dar ninguém na igreja. Aí hoje as coisas se repetiram. Hoje eu estou na igreja, com chuva, sem chuva, com sol, né? Então, precisamos o quê? Frequentar a igreja e pequenos grupos, independentemente da situação. Estava tendo o evangelismo esses dias, né? Aí choveu, aí nós chegou, a irmã também chegou aqui na igreja. Aí o irmão estava meio desanimado do evangelismo, porque tinha chovido, aí não vai dar ninguém. Aí ele achou que eu ia ficar sentado junto com ele ali, esperando, para ver se chegava alguém, né? Eu falei, não, eu não funciono dessa forma. Aí eu cheguei, já peguei os microfones, liguei o som, liguei o notebook. Aí ele, opa, se despertou. Falou, pô, vai acontecer a mensagem, né? Então, quando a gente está na igreja, independente da situação, se tiver é para esse que a gente tem que passar a mensagem. A irmã Dona Fátima, se viesse só ela no evangelismo, naquele dia, a mensagem era para ser passada só para ela, porque ela estava fazendo os estudos bíblicos. É assim que funciona, estar na casa do Senhor e ir a pequenos grupos, né? Testemunho constante. Agora há pouco eu falei que o pastor Rodrigo Silva mencionou um rapaz ali num podcast, que o rapaz passou a dar um testemunho. Aquele impacto de outras pessoas que conhecia, sabia da vida dele. Às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, olha, vai ter o seu batismo, vai ser aqui na igreja, convida parentes, convide amigos, para participar e ver o seu batismo. Porque o seu testemunho nas águas batismais
Você está pregando o evangelho para aquelas pessoas. Aí eu dei um exemplo. Vamos supor, para você dar um testemunho, você é uma pessoa que está lutando contra as drogas, contra os vícios, tudo. E a comunidade todinha te conhece. Toda a comunidade te conhece. Sabe que você é um drogado, sabe que você tudo que não presta. Mas você realmente decidiu mudar de vida. Então, quando você decide mudar de vida, você precisa convidar a comunidade para ver o seu batismo e a sua mudança, para ver você renascer de novo. Eu sempre falo isso para as pessoas e uso esse exemplo, porque parentes, amigos, familiares, vizinhos precisam ver que você, a partir de hoje, tem uma nova vida com Cristo. É um testemunho constante. Constante. Você passa a evangelizar no seu próprio batismo, a trazer pessoas. A dona Fátima, ela mencionou aqui na frente que após o batismo dela, mais para frente, se Deus quiser, ia vir o seu Pedro, a filha, a neta, porque os 2 bisnetos já são batizados, né, dona Fátima? O Arthur não é ainda, né? Ah, tá, só a menina que é batizada. Mas no testemunho dela, após o batismo, ela falou que futuramente, se Deus quiser, o filho dela, a filha, a neta e o bisneto viria junto. É olhando para a mudança dela que outros, os parentes, amigos, se motivam a ter uma vida diferente, uma vida e ser parte do testemunho constante. Agora entra ao culto familiar. Eu não li, né? Qual que eu não li aqui? Eu acabei não lendo um versículo. Eu acho que foi Hebreus, né? Hebreus 10, 25. Quem ficou com Hebreus 10, 25? Vai lá, Miguel. Uns aos outros. Aqueles dias, será que aqueles dias quando ele fala é a volta de Jesus? Você já parou para pensar? E diz para a gente não deixar de congregar, como é costume de alguns, e continuar congregando, porque vai se aproximando aqueles dias, que é a volta de Cristo. Quem ficou com Marcos 5,18? Só para me ter o embasamento sobre testemunho constante. Jéssica? Olha só, essa parte do endemoniado, são 2 partes que Jesus ele faz algo incrível na questão do testemunho. Foi dessa parte do endemoniado que ele foi e comunicou que não tinha mais aqueles demônios no corpo, e a mulher junto ao poço. Ele chegou para a mulher, conversou com a mulher, fala: você vai me dar de água desse poço? Mas a água que eu der vai jogar pela vida toda, que é a água da vida. Vai e anuncie. Quem conversou com você? Quem falou contigo? Jesus falando para a mulher junto ao poço. E a mulher praticamente evangelizou quase a sua região ali, ao ouvir de um homem que sabia de toda a sua vida. Que testemunho! Ela pregou a palavra de Cristo. Ela pregou Jesus ao ouvir que aquele que estava ali era o Messias. E ela deu um bom testemunho e com certeza ela mudou de vida, né? Deuteronômio 6, 7, quem ficou? Deuteronômio 6, 7. Tá em qual versão essa daí?
Consegue justificar esse versículo, irmã? A senhora consegue justificar esse versículo de acordo com o culto familiar? Reunir. Aprende. Isso, no início. Isso. Aham. E fazem. Entendeu? Então a importância do culto familiar, né? E para mim que nasceu no lar adventista, né? Eu não vou falar que é uma vergonha, porque minha mãe não sabia ler e o único que sabia ler era meu pai. E nós era à toa, nós não queria saber de nada, né? Mas depois que a gente passou a ir para a igreja, a fazer as coisas certinho, entendeu? Então a gente teve assim um entendimento melhor, né, da questão do culto familiar na família. E eu presenciando todos ao meu redor fazendo, eu falei, está faltando alguma coisa, né? Então é muito importante a questão do culto familiar, né, na família da igreja, né? Deixa eu ver o próximo aqui. Mas tem que passar lá para mim, Jéssica, eu não estou vendo a setinha aqui. Está sem setinha aqui, acho que não. Vê se passa, é o B agora. É PDF, está do lado de cá ele está desse lado aqui. Só clicar em cima dele e apertar a setinha que ele vai. Aí. B. Estilo de vida cristão. Então, o que a gente pode entender aqui? Servir ao próximo e fazer o bem. A partir do momento que a gente passa a congregar, a fazer parte de uma igreja, a ter mais comunhão com Cristo, né? Então a gente passa a servir ao próximo e fazer o bem de forma, né, mais correta possível, porque a gente vai ter embasamento para isso e vamos ter ajuda para isso, né? Aqui a gente tem o que pode e que não pode, né? Aqui a gente tem guardar o sábado de um pôr do sol ao pôr do sol, né? Vestir-se com modéstia e bom senso, respeito às autoridades e pureza no casamento. Aí não amar as paixões mundanas, né? E do outro lado a gente tem ali pessoas escravas da bebida, dos vícios, né, do vandalismo e muitas outras coisas. Aqui é como se uma pessoa, só um exemplo, uma pessoa que tem essas práticas aqui, largasse isso e passasse a ter uma vida totalmente ao serviço ao próximo, né, a recarregar suas baterias no dia de sábado, de um pôr do sol, outro pôr do sol, mudar as suas vestes, né, e respeitar as autoridades, porque quando ela pratica, né, vandalismo, ela está desrespeitando as autoridades, né? E ela não tinha o conhecimento do casamento, ela passa a conhecer a pureza do casamento, né? Então, o nosso princípio de vida cristã, às vezes vem de berço, às vezes vem do renascimento após o batismo. E muitas vezes a gente fala, só os evangélicos que são certinhos, né? Às vezes aí no mundo, aí fora, a gente vê pessoas que têm comportamento, e a gente olha
para isso aqui e percebe que tem gente praticando essas coisas mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão. Pessoas ajudando o próximo. Pessoas tendo comunhão com Cristo. Pessoas se vestindo bem, não vulgarmente, né? Um respeito às autoridades e respeitando o casamento, respeitando o cônjuge. E muitas vezes a gente vê nas igrejas tudo ao contrário. Pastores permitindo o uso de bebida, mas que não se embriague, beba, mas não se embriaga, como é que fala? Se embriagar, né? Não é correto, né? Às vezes lá no serviço, lá os meninos falam assim, esse negócio de religião aí, o cara não pode comer nada, não pode beber nada. Aí eu falo, não é assim não. Até porque a igreja não proíbe nada. Ela te orienta e te dá conselhos. E te fala o que pode, o que não pode. A escolha é sua. A escolha é sua. Aí um menino chegou para mim e falou, não, mas você tem que abrir exceção, você nunca faz isso. Abre uma exceção. Eu falei, não existe isso. Não existe eu abrir uma exceção. Não tem como, eu não quero. Né? Aí eu peguei e falei para ele, eu não tomo nem refrigerante, eu não abro exceção nem para refrigerante. Eu vou abrir exceção para esse tipo de alimentação? Não vou. Né? É escolha minha. Eu quero assim, eu quero viver assim. É escolha, né? E não amar as paixões do mundo. Eu queria ler esse versículo aqui, Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Quem achou aí pode ler. Esse versículo aí, ele diz muito na época que eu não me identificava com a igreja ainda. Eu já até contei esse testemunho aqui, a questão das paixões do mundo. Sempre tem em todas as cidades esses negócios de exposição, né? Festa do peão. Aí eu andava com os meninos que não eram da igreja, aí a minha mente ficou poluída. Por quê? Eu não tinha contato com desbravador, aventureiro, essas coisas. Só que tinha uma coisa que sempre me chamava para a igreja. Sempre falava, aqui não é o seu lugar. Eu tinha medo de ir para Rio dia de sábado, soltar pipa dia de sábado. Eu tinha medo de jogar bola dia de sábado. Tudo isso eu tinha medo. E quando eu fazia, alguma coisa acontecia. Eu me acidentava, eu me machucava, eu não ficava bem. Aí eu fui crescendo com essas coisas. E quando teve esse negócio de festa do peão, os meus amigos tudo reunidos ali, vamos, todo mundo comprando roupa para ir para a festa do peão, e eu naquela empolgação junto com eles. Vocês acreditam que na metade do caminho eu voltava para trás? Aí eles olhavam assim, esse bicho é doido. Porque eu percebia que ali não era meu lugar. Em alguns anos eu chegava aí, lá eu ficava que nem uma barata tonta, e falando, o que tem de mais aqui? Eu, ia embora, não ficava. Às vezes na metade do caminho eu voltava para trás, eu não ia. Aí eu comecei a me identificar, falei assim, esse não é o meu lugar. Não é aqui que é para mim estar. Aí foi a partir de 2010 para 2011 que eu comecei
a mudar totalmente o meu pensamento e das coisas que já me incomodava. Já me incomodava. Aí a partir de 2010, 2011 eu já comecei a ir despoluindo a mente e sair, né? Só que eu não bebia, eu não fumava, não fazia nada dessas coisas. Eu só, às vezes, pela empolgação dos amigos do mundo, eu achava que eu estava me enturmando e achava que era legal, mas não era legal para mim. Eu senti que eu estava no lugar errado, né? Ô Jéssica, passa o último lá para mim, que eu não consegui passar por aqui não. E para nós finalizar, e nós já teve esse ano, né? Eu acredito que no início do ano, eu acho que vai ter, após o batismo, né? Após muito tempo aí vivendo no mundo e sendo contaminado pelas avalanches de coisas ruins, chega um momento que a gente precisa dessa parte espiritual. No princípio de vida cristã, a gente tem as cerimônias cristãs. E dentro da cerimônia cristã, a gente vai ter a nossa ceia do Senhor, Santa Ceia, lava-pés, né? E aqui a gente relembra, né, a crucificação de Jesus e nossa morte para o pecado. Então, na Santa Ceia, a gente relembra essas coisas, né? O sacrifício de Jesus e a nossa morte pelo pecado. Que o pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós. O suco de uva, ele simboliza o sangue de Cristo vestido pelos nossos pecados. E o lava-pés, que é a cerimônia da humildade. Somos iguais perante Deus, né? Então a dona Fátima, ela vai ter a oportunidade de participar conosco aqui da nossa primeira Santa Ceia de 2026 que vai acontecer, né? É uma cerimônia, né, que faz parte dos nossos princípios de vida cristã, né? Então, meus irmãos, essa mensagem que a gente trouxe aqui é para não passar o nosso sábado em branco, sem um pregador.